Bom, gente, essa questão trabalha com uma cadeia polipeptídica e ela mostra a questão da tridimensionalidade da estrutura. E mostra 4 partes hipotéticas que a gente seja chamado a afirmar quais são os nomes cientificamente mais adequados das 4 interações mostradas. A interação 1, interação 2, a 3 e a 4. A interação 1 está aqui, ó. Vamos aumentar para a gente entender o que está sendo mostrado ali. Ó. Na interação 1, a gente tem um grupo hidroxila ligada no CH3, com CH3OH, e o hidrogênio do grupo hidroxila está estabelecendo uma interação com o oxigênio de uma carbonila, cuja estrutura simplificada seria C-dupla-O. Basicamente, a interação que ele está mostrando é esta aqui, ó. A gente sabe tanto que hidroxila de álcool quanto a carbonila de um ácido carboxílico, que é o caso mostrado aqui na interação 1, são partes de compostos moleculares. Ou seja, essa parte, OH, é parte de um composto molecular e esse O é parte de outro composto molecular. Quando moléculas interagem, a interação que está acontecendo é a interação intermolecular, que pode ser de 3 tipos: dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo permanente, dipolo permanente, ou ligação de hidrogênio, que é um tipo de dipolo permanente mais intenso. Nesse caso, é a terceira, a ligação de hidrogênio. O que eu posso dizer isso? Os grupos são de compostos polares. Aqui há diferença de eletronegatividade entre o O e o H, gerando polo negativo no O e positivo no H. Já do lado de cá, no C-dupla-O, na carbonila, também há diferença de eletronegatividade. O O é mais eletronegativo que o C. O O, oxigênio, da carbonila, terá o polo negativo. Esses átomos de O são muito eletronegativos quando eles estão ligados covalentemente com um H. A diferença de eletronegatividade é significativamente alta, a ponto de gerar dipolos permanentes de alta intensidade, permitindo que essa estrutura interaja com outra que tenha flúor, oxigênio ou nitrogênio por interações do tipo ligação de hidrogênio. Então, a gente pode resumir de modo muito grosseiro que, nesse caso, a gente vê 2 moléculas interagindo e formando o chamado H entre fons. H de uma molécula estabelecendo interação com o oxigênio da outra, sendo que o H estava fazendo uma ligação covalente com F, O ou N de uma molécula. Então, para isso, a gente já consegue, após essa análise, excluir a letra A, porque não são forças de Van der Waals que estão ocorrendo na 1. A gente exclui a C, que não são forças do tipo de atração eletrostática, e o mesmo na D. Sobra de opção B e E. Vamos agora analisar a segunda interação. Na segunda interação, o que a gente percebe é que ambos os lados dessas partes da molécula de proteína têm a mesma estrutura. Para o pessoal que está estudando química orgânica esse ano, é importante lembrar que esse grupo aqui ele tem um nome, é o isopropil. É um substituinte orgânico bastante famoso e constituído apenas e tão somente de carbonos e hidrogênios. Então, são partes de um composto molecular apolar. Então, o que a gente sabe é que entre moléculas apolares, a única interação existente possível é a do tipo dipolo instantâneo dipolo induzido. Será gerado polos temporários devido ao deslocamento parcial da nuvem eletrônica dessas moléculas, estabelecendo interações de dipolos induzidos, de polos temporários que foram formados entre esses grupos. E essa interação é a que existe nesse caso 2. Essa interação antigamente recebia o nome de forças de Van der Waals, que foi o nome que eles usaram nessa questão. Hoje já está em desuso esse nome. Os nomes mais adequados para essa interação são dipolo instantâneo, dipolo induzido ou forças de dispersão de London. Então,
forças de Van der Waals é o nome hoje mais adequado para as interações, para o conjunto das interações existentes entre moléculas. Mas ainda alguns autores ainda usam esse termo para as interações como sinônimo das interações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, por esse motivo, a gente já consegue marcar a alternativa E como verdadeira. Mas vamos seguir para a gente poder enxergar o que aconteceu em 3 e em 4. Em 3, a gente percebe isso daqui, ó. CH2, S, traço, S, traço, CH2. Ao ler a estrutura, a gente percebe que ela todinha só tem traços entre os símbolos dos elementos que a constituem. Esses traços são característicos da chamada ligação covalente, um tipo de interação entre átomos que ocorre devido ao compartilhamento de par ou pares eletrônicos. Então, confere com o terceiro termo usado na alternativa E. E por fim, a quarta interação apresentada é simplificadamente mostrada assim, ó, CH2, NH4 mais, do outro lado, O menos C dupla O. A essa interação que está sendo mostrada, a gente percebe que nós temos muito mais do que só um átomo, mas uma espécie química que apresenta carga positiva real devido à perda de elétron. E do outro lado, uma espécie que tem carga negativa real devido ao ganho de um elétron. Então o que nós temos aqui é um cátion de um lado e do outro um ânion. Então a interação que une cátion e ânion, que são íons, é uma chamada ligação iônica. A ligação iônica, ela pode ser entendida como um tipo de atração eletrostática. Atração existente entre espécies que apresentam cargas. Por esse motivo, a última interação apresentada é a atração eletrostática na letra E, o que confirma que realmente a letra E é a resposta.